Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, quarto e último episódio da série Juntos. Nós estamos fazendo essa caminhada aí, falando sobre membresia na igreja. Inclusive, nós estamos usando esse livro aqui como base, né? Se você quiser, de repente, eh, aprender um pouco mais a fundo, né? Nós não estamos falando tudo aqui, né, que o autor traz, mas a gente está falando bastante coisa aqui, né, com base nesse livro. E se você ainda não assistiu os outros 3 episódios dessa série, eu te encorajo a ir lá, dar uma olhada, nos ajudar também compartilhando, curtindo, deixando aí um comentário. E hoje a gente vai dar continuidade, né, já meio que encerrando aqui, né, esse assunto. A gente vai começar falando um pouco sobre, trazendo aqui um pouco do último episódio, nós falamos sobre como alguém se torna membro, né, da igreja local e como isso é vivido, né, na prática, na vida diária da igreja, né, como alguém se submete à igreja, né, as implicações disso. Hoje a gente vai falar aqui de um outro contexto de quando algum membro ou membros ali não estão representando Jesus, né, no caso a questão aqui da disciplina, que a gente até falou um pouco que o que diferencia o relacionamento entre pessoas de uma mesma igreja local é justamente essa questão da possibilidade, né, da disciplina formal, né. A disciplina não é só nesse sentido de sentido mais formal, né, de onde a igreja toda vai ali, né, e ponderar se aquela pessoa, né, que professou a fé em Cristo ali, se ela de fato ainda está vivendo de acordo com aquilo, né, mas a disciplina ela também pode ser, a gente pode entender como parte do próprio processo de discipulado, né, na ideia de que entendendo que nós somos falhos, né, pecadores, a gente já falou disso aqui, né, então nós vamos cometer erros, né, pecados, e a disciplina ela também pode ser nesse sentido aí, né, de quando um irmão, por exemplo, eu fiz algo que não condiz, né, com a vontade de Deus, né, com o que a Bíblia diz, né, e um irmão vem e me corrige, né, nesse sentido, né, me instrui, e há ali um processo, né, de arrependimento, né, da minha parte, né, então a disciplina ela pode vir nesse sentido também, né, mas também há cenários, né, onde há algum pecado específico, né, e a pessoa ali ela não demonstra um arrependimento, né, e nesse contexto aí também há necessidade aí de uma disciplina mais, digamos, formal, né, que envolva toda a igreja, né, a gente vai falar um pouquinho mais acerca disso aí. É interessante, né? é, que Deus tem tanto prazer na comunhão, né? E a gente, inclusive, já mencionou isso em algum dos episódios. Deus vai criando todas as coisas ali na primeira pessoa. E quando Deus vai falar sobre a criação do homem, Deus diz: façamos nós, né? Dando essa ideia da Trindade como o formador, né? Os formadores, né? Os Uhum. três, mas em uma só pessoa, os formadores do homem. Não, Deus tem prazer, Deus vinha na viração do dia, conversar todos os dias. Então Deus tem muito prazer nesse relacionamento com o homem. E Deus tem prazer de ver seus filhos partilhando dessa unidade, né? Desse irmandade, desse companheirismo, né? E é interessante porque era requerido, por exemplo, a, em alguns momentos do ano, que o povo de Deus, pensando num contexto bíblico histórico, né, de que determinadas partes do ano eles se juntassem, todos eles ali em Jerusalém, independente de onde estivessem, todos se juntassem em Jerusalém. E era interessante porque o texto vai dizer que ao ir ali, ia haver um momento onde ia haver um recolhimento de ofertas, né? Vamos dizer assim. Uhum. E se alguém lembrasse nesse momento que ele estava em dívida, se a comunhão havia sido quebrada com alguém, que ele deixasse ali a oferta e voltasse para si, para reaver esse relacionamento, né? E Uhum. é interessante porque para alguns ali voltar e reaver não era segura aqui a oferta, deixa eu fazer aqui uma ligação ou deixa eu mandar um WhatsApp, não, ia requerer dias de caminhada, né? Uma viagem de caminhada até a pessoa. Então, isso nos mostra que o desejo de Deus por uma comunhão sadia é algo muito sério, né? Porque mesmo que requeresse de alguém um sacrifício grande de voltar
até a sua cidade para reaver isso, é em detrimento de simplesmente entregar ali uma oferta. Deus tem muito prazer nisso. Então Deus Uhum. espera e requer de nós que a gente tenha mesmo esse apreço como uma ordem bíblica mesmo, pela comunhão, pelo partilhar, né? E nós Uhum. falamos no episódio anterior aqui de todas as formas em que, nós não falamos de todas, né? Mas mencionamos algumas, das formas em que nós precisamos nos esforçar em ter num contexto social, financeiro, e, enfim, diversas outros mecanismos, mas nos esforçarmos em termos uma comunhão sadia com a igreja, né, com os irmãos Sim. ali. Então Deus tem muito apreço por isso. Sim, e a gente já falou aqui também, né, de como a igreja ela recebe uma autoridade, né, a igreja ela representa Jesus, né, nesse sentido e então nós enquanto membros de igreja somos também representantes, né, tratando num contexto aqui coletivo de Uhum, igreja e como você falou, né, é, a disciplina ela é algo importante, né, nesse processo aí, nessa caminhada, né, nós devemos estar sempre buscando, né? E a disciplina ela tem alguns propósitos, né? É, tanto de buscarmos mesmo viver de uma maneira que agrade ao Senhor, né? De ajudar os nossos irmãos quando alguém enfrenta alguma luta, né? Em algum pecado, por exemplo, né? E a uhum. disciplina ela entra aí nesse processo para que enquanto a igreja, né? Enquanto representante de Jesus, ela passe, né, de fato, essa imagem, né, quanto representante de Jesus, né, Jesus que é santo, né, é, Jesus ele que é Deus, né, e a igreja também ela deve de alguma forma refletir isso, né, e então há um cuidado, né, nesse sentido com relação à disciplina, né, a viver uma vida de maneira digna, né, do evangelho, como a gente falou no episódio anterior, né, de maneira que de fato represente, né, quem Cristo é, o caráter. É obediência, né? Essa ideia de obediência. Então a igreja, Deus requer da igreja essa obediência, a igreja deve requerer de seus membros a obediência. Então, é, no episódio anterior, ou não vou lembrar em qual deles, nós falamos sobre essa ideia de a igreja não negociar isso. A igreja não pode negociar porque ela não estabelece algo, padrões por ela mesma. Uhum, Ela simplesmente ela obedece os padrões que foram criados por Deus. E ela não pode negociar e nem abrir precedentes quanto a isso. Então a igreja é até essa ideia de não abrir precedentes, de ter credibilidade naquilo que. Porque senão você não pode negociar. Até na igreja nós já tivemos se eu não me engano, um mês da juventude com esse tema de princípios uhum, inegociáveis, né? Porque de fato a igreja nós somos chamados a não negociar princípios, porque esses princípios são princípios, desde que eles sejam eternos, né, vindos da parte de Deus pela sua sim, palavra, não tem negociação. Então a igreja, ela precisa ser como detentora das chaves, que nós já falamos aqui, né? Detentoras dessas chaves, é, e com debaixo da autoridade que Deus dá a ela, sim, ir lá e requerer de seus membros uhum, que se submeteram a esse Cristo, a esse Rei dos Reis, de que eles sim sejam obedientes, e isso é algo maravilhoso. E isso é algo, ao mesmo tempo que maravilhoso, muito sério. Porque nós não estamos representantes, até nós falamos sobre ser uma embaixada. E por mais relevante que seja uma embaixada no contexto terreno aqui, mas nada se equivale à representação da igreja, né? Desse organismo vivo de Deus aqui na terra, do uhum, qual, então, cada um de nós que nos submetemos a ela, devemos pensar nisso com muita seriedade, como representantes desse Deus, e então fazer isso com todo zelo, com amor, com submissão, né? E, a palavra amor ela é muito importante aqui. Eu sei que a sim, gente vai falar muito mais sobre isso, mas ela é muito importante porque amor é quando eu dou ao outro o que ele não merece, né? Eu dou ao outro o que ele não merece. Isso por vezes é graça, é misericórdia, mas por vezes é juízo.
né? Tem a ver com juízo, uma vez que eu vou até ele debaixo dessa autoridade que o próprio Deus nos concedeu. Sim. Né? E pensando aqui, por exemplo, no contexto onde talvez algum membro ali ou membros do corpo eles não estão representando, né, de fato, Jesus, né, não estão vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, há essa necessidade aí, né, esse cuidado, né, por parte da igreja, né, de não negociar, né, aquilo que são princípios, né, fundamentais, aquilo que nós cremos, né, e até mesmo a gente já comentou disso também que a igreja ela não tem um, uma localização geográfica específica, né? Não tem um grupo específico que vá, pensando assim no grupo talvez étnico, né? Que vá qualificar ali alguém como cristão ou não, né? Então Uhum. deve haver o cuidado nesse sentido eh, de que os membros eles de fato representem, né, o caráter de Jesus, né, busquem uma vida de santidade, né, de dependência do Senhor, né, então por isso que a disciplina aí nesse processo ela é importante, né, para isso, né, é, para preservar, né, Sim. esse caráter, né, da igreja, né, de como a igreja deve ser. As disciplinas elas visam purificar também, Sim. né? Tornar puro. Quando a gente pensa, por exemplo, no fogo que aquece ali o ouro, a ideia é purificar. Então, por vezes, a disciplina de Deus, e aí a gente vai, se a gente pessoalizar isso não somente para a igreja, mas para a vida do crente, tem essa intenção de torná-lo mais puro. Uhum. Puro no sentido de ser alguém que representa mais fielmente o seu Senhor. Então, quando o Senhor vai lá, e alguns vão inclusive, numa visão humana, dizer que a disciplina é uma falta de amor, pelo contrário. A Bíblia vai nos dizer que Deus disciplina o seu filho porque ele o ama. Né? O Sim. pai disciplina o filho Uhum. porque ele o ama. E porque ele é filho, né? Porque se não fosse filho, não seria fruto dessa disciplina. Então, como você bem já falou, a disciplina não é necessariamente castigos, né? Mas a disciplina é dizer assim, isso é pecado, Uhum. isso é errado, né? E como tudo na nossa vida tem uma consequência, o pecado tem consequências, né? Nós estávamos mortos, como bem a Bíblia vai nos dizer, em nossos delitos e pecados, mas Deus, né, que é rico em misericórdia, nos amou. Então é preciso que isso não saia da nossa mente, Uhum. porque o processo de purificação que ocorreu por nós, ele foi fruto de sofrimento, né? Cristo passou pelo sofrimento, né? E assumiu então o castigo que eu merecia. Então agora, nada mais justo do que nós lutarmos, né? Nós batalharmos por viver uma vida pura e santa como representantes e como aqueles que receberam gratuitamente do nosso ponto de vista, porque do ponto de vista de Cristo não foi gratuitamente, porque o preço foi pago, é algo que eu não merecia. Então a igreja tem um papel fundamental no processo. A Sim. igreja, como detentora dessa autoridade dada por Deus, ela precisa cada vez mais visar tornar aquele ambiente puro, como puro é o nosso Deus. Sim, né, e já entrando aqui, a gente já começou a falar das razões, né, da necessidade, né, da disciplina. Você falou aí da questão de ser um ato de amor, né, que por vezes parece ser algo ruim, né, alguma coisa uma atitude de crueldade, né, digamos Uhum. assim, mas essa disciplina ela é um ato de amor, né, como você bem falou, né, quando eu estou vendo ali meu irmão que ele de repente está indo numa direção que vai levar à morte, né, está em algum pecado então eu vou até ele e mostro, né, a partir das escrituras que aquilo é pecado, né, que deve renunciar àquilo, né, então a disciplina ela tem esse papel, né, a disciplina ela também ela expõe, né, o pecado, né, tem esse papel de expor o pecado, porque o pecado ele costuma ser algo que acontece meio que de forma escondida, né, e então a disciplina ela tem esse objetivo também de trazer o pecado à tona, né, expor esse pecado para que ele possa ser tratado, né, até mesmo para proteger a igreja também, né, para que de repente algum pecado ele não venha a se espalhar, né, então o pecado ele a disciplina serve para isso também, né, para expor o pecado, para proteger a igreja, né, para proteger os seus membros, né, para que nós possamos, né, como a gente já está falando aqui, preservar essa santidade, né, esse caráter da igreja. É trazer luz, né? Essa é a Isso. ideia de trazer luz. O pecado sempre vai
tentar ludibriar, nessa ideia de ludibriar, levar para as escondidas, Uhum. né? Habitar num campo de pouca visibilidade. Então, quando você dá luz, né? A gente estava brincando, mas trabalhando aqui no estúdio, né? Agora há pouco e procurando o melhor ângulo da luz, né? Para que a câmera fizesse um pouco de milagre com a gente também, né? Mas trazer luz no processo é sempre muito bom. Mas olhando para essa ideia de que quando a palavra ela chega até o nosso coração pecador e nos aponta o pecado, o que ela quer dizer, isso aqui que está às escondidas não pode existir. Então por isso que ela vem e coloca o foco ali, assim, isso aqui ah, precisa ser resolvido. Uhum. E a purificação aqui, né, essa necessidade de resolver a situação é através do que Cristo já fez lá, né? Então, essa ideia de trazer luz, né? É Uhum. importante não perder isso de vista. Sim. E além disso também a disciplina ela serve para preservar, né, como a gente já falou, dar esse bom testemunho de Jesus, né, porque nós nos preocupamos enquanto igreja que cada membro viva, né, de maneira santa, né, dependendo da graça de Cristo, Uhum. e não só isso também, mas a disciplina ela serve também para nos alertar sobre algo importante, né, que é um julgamento que há de vir, né, que o Senhor irá julgar, né, a todos, e então a disciplina ela também nesse sentido ela é como se fosse uma representação, né, esse alerta, né, para que nós possamos viver, né, de maneira santa, né, de maneira digna do Evangelho. É, essa, é, essa visão romântica do evangelho, que por vezes ela é passada, ela meio que nos tira de pensar sobre um juízo, né? Haverá um juízo. Haverá um juízo. E aí, sempre quando se fala em juízo, quando se fala em disciplina, parece que, como você disse agora há pouco, é como se não houvesse amor no processo. Uhum, Mas sim, há amor, né? E há amor nessa ideia de que, é, por mais dolorido que seja aqui essa disciplina, esse juízo que a igreja é, apresenta para um membro, e nada ela se compara ao julgamento que haverá de vir, né? Para alguns, um julgamento para galardão, para recebimento de bênçãos futuras, mas para outros, para a grande maioria, um julgamento para morte, morte eterna, e um sofrimento que nunca passará. Então a igreja também, quando ela exerce essa disciplina, ela está apontando só haverá algo muito maior, haverá algo muito maior. Então se arrependa, né? É sempre uma oportunidade do arrependimento. Quando a gente olha os passos de Mateus, de ir alguém sozinho, depois de ir alguém com mais duas ou três testemunhas, e mesmo depois, quando vai à igreja, todos eles visam o arrependimento. uhum, Que haja esse reconhecimento do pecado, diga assim: eu falhei com meu Deus. Porque o pecado, em primeiro lugar, o mais ofendido no pecado é o próprio Deus. Então, quando eu vou lá e aponto com graça e misericórdia e amor o pecado, eu estou dizendo para ela só: Deus está triste. Então, todas essas tentativas têm a intenção de que haja esse reconhecimento de que Deus está ofendido, de que o preço já foi pago, e então preciso me submeter ao processo, né? Então, é uhum. porque eu amo que eu vou todas as vezes, porque senão eu ia a primeira vez a, a- apontar o pecado ali, se houvesse um não, eu disse, não, beleza, tá bom pra ti, tá bom pra mim. Mas não, a igreja vai várias vezes atrás porque ela ama e porque ela tem esse desejo de ver esse, Uhum. esse irmão arrependido, né? Sim, aí a igreja ela também ela deve desenvolver essa habilidade de confrontar, né, o pecado com amor, né, é, e isso não significa, né, porque a igreja ela deve confrontar o pecado que em qualquer situação, qualquer menor infração ali que alguém cometa, a igreja ela vai, digamos assim, esmagar aquele irmão, né, e Uhum. condenar, mas fazendo isso em amor também, né, entendendo que há essa necessidade, né, de confrontar, né, visando mesmo a salvação do irmão, né, que ele
se preserve, né, de maneira santa, né, de maneira que agrade ao Senhor. Não precisa a gente. Os critérios e o que é pecado, a Bíblia, Deus já descreveu isso na palavra, né? Deus já disse o que o desagrada. Então a gente precisa estar com essa criatividade toda à tona, até porque se Deus já disse, é o que ele deseja que, né? É o que ele pensa sobre o pecado. Então, Uhum. meu papel é ir para a Escritura e ver se. E quando é que eu sei que uma coisa é pecado ou não? Quando a Bíblia mencionar. Sim. A Bíblia já nos deixou o que é pecado, né? A gente já tem lá todo o critério estabelecido. Então não precisa a igreja ficar estabelecendo esse exercício de criatividade, porque Deus já nos disse o que é. Então a gente só precisa ir para a Escritura. Então, o problema é que muitas vezes muitos crentes não querem ter o trabalho de ir lá e né? Nós já falamos sobre os bereanos, né? Das pessoas que iam lá e iam. Deixa eu ver se isso é realmente isso, né? Deixa eu ver se a Bíblia menciona sobre isso, se é realmente assim, né? Então a gente precisa desenvolver esse caráter investigativo, vamos dizer assim, mas de buscar nas Escrituras o que é que Deus fala sobre aquilo, o que é realmente pecado, porque a partir daí é onde a gente vai poder tanto nos precaver, né? Estar atentos, mas também de ajudar o Uhum. próximo na luta contra o seu pecado. Sim. Né? E por vezes também vão acontecer, né? A gente até comentou disso, que nem todos aqueles ali que passam a fazer parte, né, da membresia da igreja, não quer dizer que a igreja ela sempre vai reconhecer quem de fato é, passou por um processo genuíno de conversão, né? Até porque nós não conhecemos, né, o coração da pessoa, né? Sim. A gente tem algumas evidências é, externas que nos ajudam, né, nesse processo, né, de reconhecer essa conversão, né, essa mudança de vida, mas por vezes isso não acontece, né? E a gente lá na frente, às vezes, alguma pessoa pode ser é, pega, né, em algum pecado e vivendo em algum pecado e que ela não busca o arrependimento, né? Mesmo passando por todo esse processo de Mateus que vai falar, né, que vai um irmão, depois vai com outros irmãos, né, falar com aquela pessoa até ir para a igreja toda, né? E Uhum. claro que a igreja, como a gente já falou aqui, sempre visando, né, tendo essa ideia do amor, né, visando o bem daquela pessoa, né, para que ela se arrependa, mas por vezes isso não vai acontecer, né, não vai haver esse arrependimento, né, e aí entra essa questão da disciplina, assim, formal, né, que envolve a igreja, né, que vai entrar ali em casos onde também não há arrependimento, né, por parte da pessoa, né, e consequentemente, né, apesar de por vezes ser algo triste para nós enquanto igreja, é, aquela pessoa talvez precise ser desligada, digamos assim, da membresia, né, da igreja. Mesmo triste, por vezes é necessário, Sim. né? Mesmo sendo triste, mesmo nós ficando realmente bem tristes com o ocorrido, mas é necessário. E é necessário por causa do desejo de Deus de que sua igreja esteja pura, né? E então, sim, nós precisamos, por mais tristezas que causem às vezes são um membro da família, né? Um amigo de infância, enfim, uma série de coisas, mas pecado é pecado, né? Não existe Uhum. pecado, pecadinho ou pecadão, né? Existe pecado e todo pecado entristece Deus. Então, se entristece ao nosso Deus, então nós precisamos tratar com seriedade, Sim. porque Deus trata com seriedade, né? Deus, Uhum. Deus, inclusive, quando a gente vai olhando a história, a gente vai vendo Deus pronunciando juízo sobre várias nações, né? Por causa do seu pecado, da incredulidade, por vezes dessa falta de obediência a uma ordem de Deus. Então, se Deus fez isso, quem somos nós para não fazer? Né? Sim. Por amor a Ele, por obediência a Ele, sim, nós devemos fazer. Sim. Né? E essa disciplina, como a gente já falou, ela visa todos esses pontos, né, que nós discutimos, né? Então, mesmo nesse caso, é, quando há essa disciplina, por mais que possa ser algo que entristeça, né, mas é necessário, como você falou, tanto para preservar, né, esse caráter que nós já falamos muito aqui, né, de proteger a igreja mesmo, proteger os membros, né, da igreja, né, Uhum. e, e de nos alertar mesmo, né, como a gente já falou aqui também, né, sobre esse julgamento, né, que há de vir. Eu estava lembrando aqui, enquanto você falava,
daquela ilustração do pastor de ovelhas que sai em busca da ovelha perdida ali, né? Então ele vai lá e a ideia era que ele chegava até ela e com o cajado ele machucava uma das patas dela ali, né? E após isso ele colocava ela nos ombros, trazia de volta para o aprisco e ia cuidar dela. Uhum. Então, aquilo era uma demonstração de amor, para que ela não continuasse naquela vida de rebeldia, de afastamento do corpo. Ele Sim. quebrava a pata, trazia e cuidava dela, né? Então, o amor de Deus, ele por vezes vai ser demonstrado na disciplina, porque para dizer assim, olha, isso que você está fazendo é errado, isso que você está fazendo é pecado. Então, deliberadamente, você precisa reconhecer isso. E se você não está reconhecendo, eu vou usar dos mecanismos necessários para que você reconheça, né? Uhum. Então, reconhecendo que Deus está entristecido, então ela deve se arrepender e voltar. Por esse amor demonstrado em cada uma das etapas, visa o arrependimento e o retorno. Sim. Então, onde ela dizer, olha, eu realmente pequei contra o Senhor, né? Quando a gente olha lá para o filho pródigo, né? Pede a sua herança, sai, gasta dissolutamente e quando ele volta, o pai estava esperando ele, aguardando ele ali, né? Ele chega, se prostra ali, pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. Então, nosso pecado é contra Deus e nosso pecado é contra pessoas. Uhum. Pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata pelo menos como um dos seus colaboradores. E Deus vai lá, o pai vai lá, né, na representação. O pai vai lá e cuida, dá anel, roupa, festa acontece, né? Que é o desejo de Deus para o pecador arrependido, né? Que ele volte e desfrute de todos os benefícios que o Senhor dá a ele, no contexto aqui da igreja. Sim. E é interessante ir dessa parábola e dessa história, que é o mesmo que vai acontecer na igreja também, né? Quando um membro ali é disciplinado, né? E passa por esse arrependimento, né? E a igreja, ela reconhece nesse arrependimento, perdoa e imediatamente esse membro, então, ele é recebido novamente, né? É, ali como parte do corpo, né? E não é como se por conta do pecado ele fosse ficar ali em uma condição inferior, né, aos Uhum. outros membros, né? Mas quando é restaurado, né? Quando há esse arrependimento, né? Assim como você falou, há essa restauração mesmo, esse retorno, né? A comunhão, né? A parte como parte do corpo, né? A membresia da igreja. É isso. E aí a festa no céu, a festa na terra. E aí nas festas aqui da terra a gente sempre tem a comida que o crente sempre gosta muito, né? Então é importante a gente ter os olhos atentos nisso. Deus quer a restauração, né, daquele filho dele pecador. A igreja precisa olhar para isso com muito zelo, com muito cuidado e amor. Sim. Né? E outra coisa ainda, acho que para a gente fechar esse ponto aqui, quando a igreja passa, né, a praticar essa disciplina, né, quando isso é algo frequente na igreja, por vezes nós vamos lidar com situações que às vezes podem ser complexas, né, que não há um exemplo claro ali nas escrituras, né, mas como você bem falou também, nós temos, né, na Bíblia, né, a gente já tem todo o padrão, né, de como nós devemos viver, né, e por mais que algumas situações sejam mais complicadas, né, mas a palavra de Deus ela nos fornece, né, essa resposta, né, para nós entendermos, né, e como agir, né, nesse processo e tudo isso visando, né, preservar essa reputação de Cristo, né, e também a comunhão, né, como igreja, né, como corpo. É isso, é isso. Verdade. Então nós temos tudo que nós precisamos na palavra. A palavra não deixa fios soltos, ela não deixa a gente à mercê, não deixa a gente soltos aí de qualquer. Então Deus já estabeleceu padrões e o nosso papel enquanto igreja é ir no caminho da obediência, a obediência à Escritura. Uhum. Então é isso, né? Acho que a gente pode passar aqui para o próximo ponto, né? Que inclusive o autor traz aqui mais o capítulo, que é de se a membresia ela deve ser igual, né, em todos os lugares, né? A gente fala aqui de questões de batismo, por vezes de uma classe de membros, né? E talvez a primeira igreja batista de Balsas tem uma realidade, né? A gente tem uma classe de membros, há ali todo um processo, né? Outras igrejas podem ter um processo um pouco diferente, né? Mas a questão aqui é que se todas
todas as igrejas, né, pensando em igreja local, precisam seguir esse mesmo protocolo, né, digamos assim, né, de ter uma classe, de ter uma entrevista, né, para alguém ser inserido ali como membro. E aí, já começando aqui, a resposta para isso é sim e não, né? Sim, porque a igreja local ela deve ser igual em todos, independente do lugar. Porque a igreja local ela é estabelecida por Jesus, né? E cada igreja ela tem as mesmas ferramentas, né? A mesma tarefa, né? Que é essa tarefa de, como a gente já falou aqui, de ser luz, né? De ser uma sociedade diferente ali, né? De onde a igreja está inserida, né? E também, né? Essas ferramentas que são dadas, né? Pelo próprio Deus, e elas são as mesmas, né? Independente de onde seja, né? Uhum. E não porque cada lugar tem as suas particularidades, né? Isso precisa ser levado em conta também, né? A- as culturas são diferentes, né? E até mesmo os tempos são outros, né? Nós estamos falando, por exemplo, aqui de um escrito bíblico de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, né? Uhum. Então, nós vivemos num momento diferente. Agora, a essência, o valor, o princípio não muda, né? Mas a gente precisa estar atento, né? A cada realidade local, desde que não fira um princípio bíblico, a gente sim pode ter mudanças, mas aquilo que é um valor, aquilo não é inegociável, não pode mudar. Sim, é uma das questões aí que podem diferenciar aí, né, dependendo do lugar, justamente essa questão da sociedade, né, do contexto social ali onde a igreja ela está presente, né, todas as questões, por exemplo, eh, de onde a igreja está inserida, né, por exemplo, o tamanho da cidade ali, tudo isso Uhum. vai influenciar na forma como eh, vai acontecer, né, esse processo aí, né, de membresia e tudo mais. Se a gente pensar, por exemplo, de novo aqui, uma igreja aqui, né, no Brasil, sei lá, uma igreja em algum país que passa por perseguição. Lá não há por vezes não há necessidade, por exemplo, de ter toda uma estrutura mais extensa como nós temos para reconhecer alguém que é membro, porque a gente para pensar, é, as pessoas ali no contexto de perseguição, elas não vão ter nenhum prestígio ou nenhum bônus que seja além daquilo que o evangelho é, né? Não vão ter algum benefício, né? Que não seja, de fato, fazer parte do corpo de Cristo, né? Então, por vezes, não há necessidade de ter uma estrutura como nós temos aqui, né? Que para nós pode ser algo necessário e importante, né? Mas, como você falou aí, mas a essência ela continua a mesma, né? Independente do lugar, a igreja ela tem esse papel de ser um representante, né, de Cristo, né, de ser luz, né, de ser sal. E mas essas outras questões elas podem mudar, né, de acordo com o contexto. Não há uma regra específica, né, que precisa ser seguida em qualquer cenário. O livro vai trazer um exemplo até de uma cidade perseguida, né, onde o evangelho é bastante perseguido, e ele vai trazer a ideia de que quando chegasse a um número ali de 15, 20 pessoas, já tinha-se dificuldade de reunir, né? Então já deveria ter outro lugar de reunião onde pudesse ter, porque era impossível ter 30 pessoas naquele lugar, né? Uhum. Então, por conta da perseguição. Então ali era muito fracionada a igreja e 15 pessoas ali, dependendo da casa, no máximo 20. Então, para aquele contexto, um contexto diferente do nosso aqui, né, onde a gente não tem uma perseguição tão velada como em outros lugares, ou mais ríspida, né, e em outros lugares até com a possibilidade da morte mesmo, né? Uhum. Então a gente precisa, como não chamar isso de igreja, né? Essas realidades Sim, de igreja. Um grupo que se reúne ali regularmente para adorar a Deus, reconhecendo sua condição de pecador e de carência do evangelho ali. Como não chamar aquilo de igreja porque ela não tem uma estrutura como nós temos aqui? Não, sim, é uma igreja em outros moldes, em outro padrão, mas sim, é a igreja de Deus. sim. Nesse ponto aqui, eu não sei se você ainda tem algo a acrescentar O que eu, sobre. o que eu diria é que assim, como por vezes eu percebo o nosso, como é que eu posso falar esse ponto?
o pouco valor que muitos cristãos, né, o pouco valor que muitos cristãos dão a essa liberdade que nós temos, Uhum. né? Porque talvez se nós chegássemos num lugar de uma perseguição mais velada contra o evangelho e nós falássemos da liberdade que nós temos no Brasil, né? Eles vibrariam, né, por isso, né? E desejariam ardentemente viver e fazer parte daquilo. E eu vejo por vezes pessoas negligenciando toda essa liberdade, toda essa bênção que nós temos do ajuntamento, né, da liberdade que nós temos de nos reunir, de cultuar, de poder expressar nossa fé sem impedimento, sem uma perseguição ali, enfim. E isso eu vejo com muita tristeza, né? Uhum. E orando, enquanto pensando aqui no nosso contexto local mesmo, de Primeira Igreja Batista de Balsas, orando para que o Senhor cada vez mais nos dê um apreço pela, pela união ali, pelos ajuntamentos, pelas oportunidades. E, é, e isso é nos mínimos detalhes, é aquele encontro do pequeno grupo, é aquele encontro ali dos ministérios, enfim, todas as oportunidades que você naturalmente possa estar, né, que o cristão possa estar, que ele valorize aquilo como uma bênção de Deus, uma oportunidade do ajuntamento. É claro que, dependendo da agenda, alguns têm dificuldades e isso é normal, é entendível. Mas, por exemplo, uma bênção do ajuntamento no domingo, no primeiro dia da semana, é uma coisa que não pode ser negociado. Né? O dia do Senhor ali não pode ser negociado. Então, a não ser que seja algo muito extremo, um crente não pode negociar o ajuntamento do domingo, né? Então, é, lamentar pelos que têm negligenciado isso e, ao mesmo tempo, é, orar para que o Senhor mova o seu coração, né? Mova o coração dessa pessoa que, porventura, tem negligenciado isso, para que ele, de fato, entenda que há pecado envolvido nisso. Uhum. Né? Há pecado e precisa ser reconhecido, abandonado e restaurado. O retorno à comunhão. Hebreus vai falar que não se deve, né, deixar essa comunhão como é costume de alguns. Né? Então nós devemos sim ter o apreço necessário pela bênção que nós temos de nos ajuntar livremente. Sim. Eu acho que já partindo, a gente pode já partir para uma conclusão, né, de tudo que a gente falou aqui. A gente falou bastante coisa, né, nesses episódios, Sim. da importância mesmo, né, de fazer parte de uma igreja local, né, de como nós devemos agir, né. A gente falou muito na ideia de ter um compromisso, né, com a igreja local, de forma que é, a nossa vida na igreja, né, a nossa participação na igreja, ela influencia as nossas decisões em outras áreas da vida, né? A gente falou aqui em alguns contextos, né? E de submissão mesmo, essa ideia de submissão, de submetermos-nos a uns aos outros, né? E ao senhorio de Cristo, né? E se nós colocarmos isso em prática, o autor do livro até traz aqui, ele diz assim: por meio da vida de seus membros, a igreja local define ao mundo o que é amor, né? Então, quando nós, enquanto membros, né, de uma igreja local, assumimos esse compromisso, né, nos submetemos, né? Então, nós vamos, como a gente já falou aqui no último episódio, viver uma vida digna do evangelho, né, e ser luz também, inclusive na sociedade, né, e sempre buscando, né, que o nome de Deus seja glorificado, né, obviamente, acima de tudo, mas que nesse processo nós seremos abençoados, né, de várias formas, né, por mais que a percepção do mundo, né, do que é o amor, seja um tanto quanto diferente, né? Se a gente olha, por exemplo, a perspectiva bíblica, né, do que é o amor, né, entendendo o amor como um ato de misericórdia, né? João 15:13 vai falar: ninguém tem amor maior do que este, dar a própria vida pelos seus amigos, né? Então, ou então o amor também que é um chamado à obediência, né? Então essa essa ideia de amor, né, como sendo misericórdia e obediência, talvez não seja tão clara, né, para um contexto secular, né, de não cristãos, né? Uhum. Mas é assim que o amor de Deus ele é demonstrado, né? E a gente percebe isso, né, de maneira prática, né, quando nós nos submetemos a isso, né, à vontade de Deus, a vida na igreja, né, quando nós de fato assumimos esse compromisso, como isso se torna uma bênção, né, para as nossas vidas, como nós somos edificados, né, e ao tempo que nós abençoamos outras pessoas no processo, e não só isso, né, mas como a igreja ela
passa a ser de fato um grupo de pessoas ali distinto, né, do restante ali da sociedade, né, do contexto onde estão inseridos. Amor como dar de si mesmo sem esperar nada em troca, né? João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amor é dar de si mesmo sem esperar nada em troca. Então, quando eu entendo e eu reconheço o amor que fora dado a mim, sem que eu pudesse recompensar, né? Eu fizesse algo que pudesse validar aquilo, é nessa mesma direção que eu vou ao meu irmão, é nessa mesma direção que eu vou me doar para o ajuntamento, é na mesma direção, com a mesma força que eu vou fazer todo o possível para ajudar o meu irmão para que ele tenha uma vida que agrade e glorifique a Deus, ao mesmo tempo que eu também vou ter para minha própria vida, né? Por causa do amor. Esse Uhum. amor que eu me dou sem esperar nada em troca. Então, que bom que a gente pôde ter mais essa série juntos aqui, que denominamos juntos, inclusive, né? Usando esse livretinho tão, tão abençoador do Jonathan Lehman. Então, nossa expectativa é que o Senhor tenha falado ao seu coração, meu irmão, que cada um desses episódios tenham trazido reflexões honestas e sadias ao seu coração, e encorajar você, né? O Gustavo sempre fala isso, voltar a reassistir os episódios, divulgar, né? Compartilhar, mas fazer disso, quem sabe, um momento para o seu devocional, onde você vai ouvir, mas vai refletir, vai traçar planos para quem sabe atitudes que precisam ser corrigidas. Então a nossa expectativa é que Deus tenha falado ao seu coração e que você continue crescendo, né, nessa dinâmica de amar a Deus e amar a igreja. Então é isso, né? A gente pode encerrar aqui, né? Como o Wellington já falou, né? A nossa expectativa é que, assim como nós aqui, enquanto nós nos preparamos, né, para estar aqui conversando, né, nós aprendemos, né? O Senhor fala aos nossos corações, que isso possa ser colocado em prática, né, nas nossas vidas, né, enquanto igreja, enquanto membros de igreja, e que nós possamos colocar isso em prática mesmo, né, refletir acerca disso, né, de como tem sido a nossa vida. E semana que vem nós vamos começar uma nova série, né? Deus abençoe sua vida, né? Você que nos acompanhou até aqui. E até o próximo episódio.